divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, e toda a sua família. A faculdade que a alma possui de emancipar-se, de desprender-se do corpo durante a vida, pode dar lugar a fenômenos análogos aos que os espíritos desencarnados produzem. Enquanto o corpo se acha mergulhado em sono, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob a forma vaporosa, quer em sonho, quer em estado de vigília. É esse fenômeno, aliás, muito raro, que se denomina de bicorporeidade. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, trazendo informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é nosso convidado a participar, a interagir, através de perguntas, tirando dúvidas, dentro de nosso conhecimento da doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Extraímos a mensagem Culto Cristão no Lar, do livro Instrumentos do Tempo, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos escreve: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação do Pentecoste. A palavra do Senhor zoou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo no círculo de nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns estão edificando em benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão da boa nova junto da multidão. Embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias, não olvidemos os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé, bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque, estudando a palavra do céu, em 4 evangelhos que constituem o testemunho de luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mais vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Espiritismo em Marcha, agenda. Realização do SEAG, Seminário Espírita do Agreste de Pernambuco. Com o tema A Gênesis, 150 anos de publicação.
durante a semana do Carnaval, do dia 11/2 ao dia 13 de fevereiro, na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. A entrada é franca. Os seminários ocorrerão sempre no horário de 2 às 5:30 da tarde. A abertura do evento será com Carlos Pereira, fundador do Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, que abordará o tema Os Milagres. Depois teremos a participação de Sueli Vercalcen, de Nazaré da Mata. Ela abordará o tema As Predições. E, encerrando esse evento, nós teremos o Rodrigo Deodato, que é do Núcleo Espírita Persevere, de Olinda, cidade Tabajara de Olinda. Ele abordará o tema a Gênese. Todos estão convidados, lembramos, a entrada é franca. Você que mora aí perto de Caruaru, aproveita aí os dias de carnaval e venha participar desses eventos que nós iremos ter aqui em nossa cidade. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 19, a fé humana e divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a conscientização que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo. A princípio, em estado latente. O que ele cumpre fazer que desabrochem, cresçam pela ação de sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou com a poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou, por esses milagres mesmos, o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Ora, que eram esses milagres senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode, e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda que aí se operem milagres da caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé, e não há maus pendores que não se chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, situada na Avenida José Veríssimo 259, bairro Maurício de Nassau, próximo ao cemitério Dom Bosco. Reuniões públicas terças e quartas, 8 horas da noite. Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque 22, Jardim Panorama. Reuniões públicas quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Acompanhemos aqui a questão de número
569. Em que consistem as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes, os espíritos desencarnados? Resposta dos espíritos. Elas são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Além de que não podeis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objetivo. Seja como espíritos, seja como homens, eles estão encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, em ciclo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para certos acontecimentos, de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e de alguma sorte pessoais ou locais, como assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores, de dirigi-los pelos seus conselhos ou pelos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quantas as espécies de interesses a vigiar, seja no mundo físico, seja no mundo moral. O espírito avança segundo a maneira pela qual ele cumpre a sua tarefa. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, esta passagem. E constrangeram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. No livro Pão Nosso, comentários do Espírito Emmanuel sobre esta passagem bíblica, se encontra na mensagem titulada Cruz e Disciplina. E assim ele nos escreve pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem débita cultura de sofrimento. Asseveram negativa a lembrança do Mestre nas horas da crucificação entre malfeitores vulgares. Somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado ante as necessidades da alma humana. Cada hora da presença dele entre as criaturas reveste-se de beleza particular, e o instante no madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Vários discípulos tecem comentários extensos em derredor da cruz do Senhor e costumam examinar com particularidades teóricas os madeiros imaginários que trazem consigo. Entretanto, somente haverá tomado a cruz de redenção que lhe compete aquele que já alcançou o poder de negar a si mesmo, de modo a seguir os passos do Divino Mestre. Muita gente confunde disciplina com iluminação espiritual. Apenas depois de havermos concordado com o jugo suave de Jesus Cristo, podemos alçar aos ombros a cruz que nos dotará das asas espirituais para a vida eterna. Contra os argumentos quase sempre ociosos dos que ainda não compreenderam a sublimidade da cruz, vejamos o exemplo do Cirineu, nos momentos culminantes do Salvador. A cruz do Cristo foi a mais bela do mundo. No entanto, o homem que o ajuda não faz por vontade própria, e sim atendendo à requisição irresistível. E ainda hoje a maioria dos homens aceita as obrigações inerentes ao próprio dever, porque a isso é constrangida. Onde encontrar uma instituição espírita? AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, situada à Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, 8 horas da noite. Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, número 21, bairro Indianópolis,
Reuniões públicas quartas às 14 horas, sábados 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos ao vivo aqui novamente na sua Rádio Liberdade AM e FM. Através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir com o programa, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito de temas tratados pela doutrina espírita. Queremos lembrar aqui, enquanto você não nos liga outra vez, o grande evento que nós iremos ter aqui durante o período do Carnaval. A partir do dia 11 de fevereiro, que é o domingo 11, até o dia 13, nós iremos ter seminários na AME, na Associação Municipal Espírita de Caruaru. A entrada é franca, todos estão convidados. Nós teremos aí grandes expositores, palestrantes do movimento espírita em nossa região. Então, a abertura, como dissemos, será com Carlos Pereira, é o fundador do Grupo Esperança de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Ele abrirá o evento com o tema Os Milagres, que é um daqueles grandes temas tratados no livro A Gênese. Depois, no domingo, nós teremos Sueli Verkausen, que abordará o tema As Predições. E concluindo, Rodrigo Deodato com o tema A Gênese. Estamos com o ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, irmão. Pois não? Muita paz. Que a paz de Jesus, o amor do Filho de Deus, a força criadora de todo o universo, seja com os irmãos, com todo o Espírito em mar. Irmão, sabe, o irmão comentando aí que algumas pessoas que rebatem a reencarnação, até igrejas mesmo grandes por aí que rebatem, que diz que a gente, o Espírito recebe, em vez de Espírito de luz, são demônios. Eles não sabem, eles não têm conhecimento espiritual, então a gente tem que dizer a verdade para eles entenderem que antes da Bíblia ser ditada, antes de um povo, eles querem acreditar que um povo foi escolhido por Deus, já existia o Bhagavad Gita há quase 7.000 anos ou a mais, já existia o Tao Te Ching na China. Então a reencarnação já era ensinada naqueles povos da Ásia antes da Bíblia ser editada. Então depois veio o Alcorão também, que ensina a ressurreição e rebate que Jesus, que Deus não tem filhos, que Jesus não foi aquele que foi crucificado. Aí a gente fica, sabe, irmão, tem que dizer para esses povos que eles estão vindo aqui pela internet internacional, rede mundial de computadores, e existe a reencarnação. Eles aceitam ou não, que essa vida aqui é só uma passagem para uma vida melhor, uma vida espiritual, que um dia nós voltaremos aqui na Terra, ou no outro planeta, se aqui a Terra não existe mais. Porque toda estrela nasce e toda estrela morre. Muita paz, irmão. Fica aí na paz, muita paz para o irmão, todos os espíritos me matam. Muita paz, E, bom, estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia, pessoal. Pois não? Eu já ouvi falar de vários bebês que quando ele nasce, que chega 15 dias até 24 horas, esses bebês perfeitos, eu já ouvi falar que esse espírito não reencarna mais. Se um bebê chega aqui na Terra perfeito, sem nenhuma expiação e sem nenhum karma, por que essa necessidade de um bebê só passar até 24 horas, 2 dias, 10 dias, e eu vejo os pais ficarem desesperados? É porque é dívida dos pais, porque ninguém paga a dívida de ninguém. Exatamente. Porque esse bebê vem perfeito e passa tão poucas horas, eles ainda voltam ou não? Bom, obrigado aí pela sua participação. Acompanhe pelo rádio a nossa resposta. A doutrina espírita nos revela que a verdadeira vida é a vida espiritual. Nós aqui na Terra temos assim uma passagem rápida e breve por um planeta de provas e expiação
que muitas vezes nos serve de educandário, de escola, de uma forma mais ampla, de hospital e de tratamento para as necessidades espirituais que trazemos. A grande maioria das 10 encarnações que se dão, desde o momento em que o espírito vem à encarnação, no momento em que a mãe dá à luz à criança, e aquilo ali vai representar uma tentativa de reencarnação que pode ser interrompida a qualquer momento, a doutrina nos esclarece que a grande maioria das desencarnações na infância são complemento de encarnações anteriormente interrompidas antes da época. Por outro lado, não é regra sem exceções. Há espíritos elevados que aceitam uma reencarnação por um curto prazo para ajudar a despertar os pais para os valores espirituais da vida, através da provação dolorosa, que é a perda de um filho recém-nascido. Mas esse fato de dizer que esses espíritos não teriam outra reencarnação na Terra, isso aí não tem fundamento espírita nenhum. Para nós, é colocado de uma forma bastante clara pela espiritualidade que as experiências são constantemente renovadas. E principalmente para aqueles espíritos que desencarnam durante a infância, é muito comum a reencarnação pouco tempo depois, e muitas vezes no mesmo lar e com os mesmos pais, onde anteriormente aquela tentativa de reencarnação foi frustrada. Então é isso que a doutrina espírita nos esclarece a respeito. Nós estamos com mais um ouvinte na linha? Não. Queremos lembrar aqui outra vez o telefone da Rádio Liberdade, é o 2103-1170, 2103-1170, e estávamos aqui fazendo o convite, a renovação do convite para esses eventos que nós iremos ter em Caruaru durante o período do Carnaval. Então o encerramento do evento será com Rodrigo Deodato, que vem da cidade Tabajara de Olinda. Ele abordará o tema geral do evento, que é a Gênese. Todos estão convidados, a entrada é franca. Você que mora aí perto de Caruaru, Gravatá, Santa Cruz, Belo Jardim e demais cidades da região, venham a Caruaru, aproveitem um excelente momento de estabelecer mais amplos conhecimentos da doutrina espírita e num clima vibratório, magnético, saudável, que todos nós precisamos muito durante esses dias de carnaval, onde normalmente as vibrações, influenciações espirituais negativas preponderam de uma forma mais intensa, sobretudo pelo incentivo que há nas chamadas festas carnavalescas ao uso de bebida alcoólica, de drogas e a extensão das práticas de desequilíbrio na área da sensualidade, da sexualidade, que se intensificam muito durante esse período. Nós sempre aproveitamos até o momento para sugerir a leitura de uma obra muito importante do movimento espírita que esclarece bem essa situação vibratória durante o Carnaval. É o livro Nas Fronteiras da Loucura, trazido a nós pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, através do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Então é uma obra que narra todo o trabalho espiritual realizado durante os dias de Carnaval em um dos anos na cidade do Rio de Janeiro. Então essa obra é bem importante para elucidar a grave questão que existe do aumento de acidentes, do aumento de desequilíbrios durante o período do Carnaval. Então aproveite, você que mora aqui pertinho de Caruaru, ou mesmo em Caruaru, e venha à AME assistir os seminários que ocorrerão sempre de 2 às 5h30 da tarde. A entrada é franca, todos estão convidados. Nós temos aqui uma pergunta com o tema que abordamos durante essa manhã, que interromperemos a qualquer momento para atender você que nos ligue aqui para a Rádio Liberdade. Lembro outra vez, o telefone é o 21 03 11 70. 2103 11 70. O programa de hoje iniciou com abordagem a respeito de uma questão chamada de
bicorporeidade. A faculdade que a alma possui de emancipar-se, de desprender-se do corpo durante a vida, pode dar indícios à realização desse tipo de fenômeno. Então, o que é esse fenômeno? E como ele se dá? De fato, o nosso espírito aproveita todas as oportunidades de descanso, de repouso do corpo material, do corpo físico e dos interesses que nos prendem em termos mentais, intelectuais à vida física aqui na Terra. E nesses momentos em que nós estamos com a nossa atenção descontraída, o nosso espírito mais facilmente se projeta na realidade do mundo espiritual. Só que, às vezes, isso não é comum, dá-se esse fenômeno chamado de bicorporeidade. E qual é? Mesmo durante o sono, o espírito durante a sua encarnação, ou sono ou um estado que poderíamos considerar estático, de parada de todas as atividades em termos conscientes para a realidade física. O espírito se desprender e surgir em outro local. Há no Brasil, através do grande médium, que nós o conhecemos nessa última encarnação, por Eurípides Barçanufo, que tinha essa capacidade de muitas vezes desprender-se mesmo durante as horas de vigília e materializar-se e realizar muitas vezes fenômenos de cura, de tratamento espiritual, fora do local físico em que o seu corpo se encontrava. Então, essa é a característica do fenômeno da bicorporeidade. Como o próprio nome diz, é como se o espírito estivesse, e está realmente, de uma forma rápida, mas real, se apresentando sob dois corpos. Em um deles, o corpo físico material, e no outro, o corpo espiritual condensado através das energias mediúnicas, que no espiritismo recebe o nome de ectoplasma, de tal modo que ele pode ser visto em dois lugares simultaneamente. É um fato que evidencia mais ainda essa realidade do mundo espiritual que nós estudamos e nos esclarecemos através da revelação espírita. Então, é essa explicação que temos sobre o fenômeno da bicorporeidade. Temos ainda aqui mais uma pergunta com os temas que abordamos nessa manhã. E lembrando a todos que o telefone aqui da rádio, que é o 2103-1170. E vamos aqui ver um pouco sobre a questão do livro dos Espíritos, que ela abordou a seguinte aspecto: que consiste as missões que pode estar encarregado os espíritos errantes, que é sinônimo de espíritos desencarnados. E nós vimos que essas missões tanto podem se dar no plano espiritual quanto durante a nossa encarnação, e que elas refletem uma sequência inumerável de possibilidades, sendo que, em termos característicos da própria palavra, está vinculado a atividades e objetivos elevados dos espíritos. E, entre outros, a missão do nosso espírito protetor, do nosso anjo da guarda, daquele espírito que, desde as tradições da Igreja Católica, todos nós possuímos, independente de crença, de religião, e que se aproveita de todas as oportunidades que oferecemos para nos ajudar a cumprir aqui na Terra as tarefas, as atividades, os compromissos que assumimos em relação à vivência do bem, à prática da caridade, a nos tornarmos espíritos mais evoluídos e, portanto, com melhores possibilidades de usufruir paz, equilíbrio e felicidade. Então, junto de nós sempre há a possibilidade de estarmos com o pensamento em ligação com esses espíritos do bem. Basta um esforço da nossa vontade, de realmente querermos, através do pensamento, receber sugestões, conselhos e estar atento às oportunidades da prática da vivência do bem que temos durante a nossa existência. Então, esses espíritos com missões tanto estão lá na realidade espiritual propriamente dita, quanto aqui ao nosso lado,
nas nossas atividades de espírito encarnado. Então, era essa a outra questão que tínhamos com os temas, e estamos nos aproximando do momento de encerrar o programa de hoje. Ele sempre ocorre aqui aos domingos, a partir das 7h30 da manhã. Você que nos acompanha, e aqueles que estiverem nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Facebook, pode também deixar perguntas ou dúvidas que posteriormente iremos responder também através do Facebook. Temos também o e-mail espiritismoemmarcha@bol.com.br. Também através do e-mail você pode mandar perguntas que teremos a oportunidade de responder também via e-mail. Até o próximo domingo, 7h30, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.